Alerta de gatilho para esse vídeo, tá? Temas que envolvem gatilhos de agressão, assédio e importunação sexual. Então, se você tem um estômago fraco para essas coisas, não veja esse vídeo. O nome da pessoa que trabalhou para Jean-Luc Brunel, ex-agente de modelos francês e conhecido parceiro de Epstein. Brunel foi acusado de ter traficado. Gente, o Epstein foi pra João Pessoa, minha terra natal, que nojo. Eles conversavam sobre a viagem de uma outra mulher de Natal, no Rio Grande Me dá um nó da garganta e me vira o estômago. do Norte, para os Estados Unidos. Olha aí, tá vendo, gente? Nem o Nordeste escapou, tá? O número de CPF do Jeffrey Epstein está censurado, gente. Que desgraça, né? O cadastro está vinculado a este prédio comercial no centro da cidade de São Paulo. Você que é de São Paulo, como é que fica isso? Porque a gente vai lá tacar fogo nesse prédio. Zoeira, não vão lá, não. Luciana Gimenez, do Super Pop, que todo brasileiro conhece, recebeu mais de 12 milhões de dólares. Eu tenho repúdio, ódio, nojo. Jeffrey Epstein não morreu, ele forjou a própria morte. São 5 inconsistências incongruentes que levam muitas pessoas a cogitar. Será que realmente ele faleceu? Confirme o que você puder, que foi A ou não. Denir Carrião escreveu aqui. Não é à toa que o Bozo disse muitas vezes que jamais seria preso. Da onde vinha tanta certeza? É um mega compilado esse vídeo aqui. Então, assim, já digo pra vocês, pausa quando vocês precisarem, respira. Oi, gatas! Bem-vindas a mais um vídeo. Eu fiz um vídeo sobre o caso Epstein aqui no canal e o vídeo teve uma boa recepção. Então, eu decidi postar mais atualizações, até porque surgiram furos de informação absurdos, gente. Realmente, coisas assim, de deixar qualquer um sem palavras, tá bom? E assim, eu cortei, cogitando fazer metade desse outro assunto em outra live e postar em outras semanas, porque é muita informação, gente, é muita informação mesmo. Afinal, estamos falando de mais de 3 milhões de páginas com dados sobre o caso Epstein, que foram liberados, né, publicamente pelos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos. E o furo principal desse vídeo agora é Epstein versus Brasil. Eu fiz uma breve introdução, né, eu citei brevemente a presença de relações entre o Epstein e o Brasil. E, gente, o buraco é muito mais fundo, vocês não têm noção, vocês vão ficar sem palavras, chocadas, passadas. Mas eu quis fazer um resumo de tudo, né? Vou deixar aqui um spoiler para vocês, que não são poucas as conexões que o Epstein tinha com o Brasil, que o Epstein tinha interesse em ter cidadania brasileira, que o Epstein tinha bens no Brasil, aliciadoras, simplesmente por nome, por mando de Epstein, existiam no Brasil, que eram brasileiros, inclusive, agências de modelo, gente, é tanta da coisa. É um lixo, assim, sabe? É um aterro sanitário não legislado, do mais fedorento, do mais podre possível, de um tamanho, de uma dimensão inimaginável que o Epstein tinha com o Brasil. É para deixar você, me deixar e deixar qualquer um que ouvir sobre esse assunto realmente sem palavras. Então, bora logo começar com esse vídeo do BBC News Brasil. Quem aparece nos arquivos do caso Epstein? E qual era a atuação dele no Brasil? Luxo, poder, influência. Contatos dentro das mais altas esferas da elite mundial. Durante anos, Jeffrey Epstein era visto como um poderoso operador financeiro. As amizades com ricos e famosos lhe davam prestígio, mas atrás dessa fachada existia algo bastante sombrio. Um esquema cuidadosamente organizado para identificar, manipular e explorar mulheres e meninas ao longo de 2 décadas, inclusive brasileiras. Epstein chegou a cogitar a compra de uma agência de modelos no Brasil e a criação de um concurso de beleza, só para atrair garotas do país. Nos últimos dias, a lista de pessoas vinculadas a Epstein voltou a crescer. Os novos nomes surgiram com a divulgação. E não era só com o Brasil, tá bom, gente? Mas a gente vai focar com o Brasil, porque a questão da ideia do conceito agência de modelos para aliciar meninas era uma coisa que tangia outros países também, além do Brasil. Pelo governo americano, de milhões de arquivos de investigação da gigantesca trama de abusos sexuais. É preciso dizer que quando um nome é citado nas mensagens de Epstein, isso não significa necessariamente que essa pessoa esteja envolvida em alguma irregularidade, mas a lista Mas, por algum motivo, estava na lista, né? Por algum motivo estava ali. deixa algo bem claro, o tamanho da rede de contatos que ele tinha entre a elite. Epstein construiu redes com precisão. Umas tinham o objetivo de cativar pessoas influentes, e outras... Gente, olha, ali você vê na foto Trump, do lado do Trump tem a atual mulher, esposa do Trump, né, que na época era uma menina que foi aliciada também nessa palhaçada, supostamente. Do lado dessa mulher, né, de cabelo liso e longo, que é a atual esposa do Trump, acho que é a Melanie, o nome dela, né, tem o Epstein, e do lado do Epstein tem outra mulher ali, que eu não sei
Quem é exatamente no momento, que eu esqueci. suas influentes, e outras para capturar vítimas nos Estados Unidos. Olha, esse é um jatinho ali. Acho que é um jatinho particular do Epstein, porque ele tinha jatinho também, tá? Pra vocês terem noção da dimensão de recursos, de acesso a recursos que ele tinha, de aquisições que ele possuía. Nos Estados Unidos e até no Brasil. Eu sou Shin Suzuki, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo falamos dos nomes mencionados nos arquivos e das ligações de Epstein com o poder global. Com certeza você já ouviu muito sobre o caso Epstein, mas vamos fazer um resumo dos pontos-chave para entender as últimas revelações. Os arquivos Epstein são formados por um grande número de páginas de documentos judiciais que vieram de investigações federais e estaduais nos Estados Unidos. O material só veio a público agora por causa de muita pressão da opinião pública e do Congresso americano. Esses arquivos trazem evidências da rede de tráfico de menores coordenada por Epstein. O multimilionário aparentemente usava as próprias mansões. Isso era uma ilha que ele tinha, tá bom, gente? Uma das aquisições que ele possuía era essa ilha exclusiva, privada dele, só dele. E lá tinha mansões também e outras aquisições dele. E lá rolava toda a desgraça que você imaginar, porque era um trecho de terra que é separado de tudo, tá bom? Então imagina aí as atrocidades. Não existia nada ali que pudesse ser automaticamente chamado uma polícia, né? Chamado um bombeiro, não interessava o que acontecia ali, digamos assim. Usava as próprias mansões e as dos contatos nos Estados Unidos e no Caribe como cenário para os abusos. Epstein foi preso pela segunda vez em 2019 e morreu na prisão. A conclusão oficial das autoridades é de que supostamente, tá? A gente vai falar sobre o suposto desvivimento do Epstein também nesse vídeo ainda. foi um suicídio. Nos arquivos aparece uma entrevista inédita em que diz o seguinte: Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Os novos documentos revelados também confirmam a extensão dos vínculos Até o Epstein tem essa patufa de falar, né? Não é, talvez não seja o diabo, mas o reflexo dele provavelmente sim. Simplesmente tem noção, gente. dele com o poder. Nas 3 milhões de Relação dele páginas, com o 180 poder. mil fotografias e 2 mil novos vídeos que foram revelados em 30 de janeiro, aparecem nomes de destaque do mundo da política, da tecnologia, dos esportes e do espetáculo. Por exemplo, Elon Musk. Nos documentos aparecem mensagens entre Epstein e o bilionário sobre planos de viagens e, abre aspas, festas selvagens. Musk negou ter visitado a ilha privada de Epstein. Numa postagem no X em janeiro, Ele e todos os outros estavam sempre negando, tá bom, gente? Não se surpreendam. ele reconheceu que os e-mails poderiam ser usados para, entre aspas, difamar seu nome, mas disse que estava mais preocupado com o processo contra aqueles que cometeram crimes graves com Epstein. Também apareceram 2 e-mails de 2013 que seriam dirigidos a Bill Gates, mas que não chegaram a ser enviados. Uma das mensagens: Deixa eu voltar aqui pra vocês ouvirem de novo. difamar seu nome, mas disse que estava mais preocupado com o processo contra aqueles que cometeram crimes graves com Epstein. Joãozinho, preocupado com alguma coisa além dele mesmo, até parece que. Jamais, gente. O maior ego desse mundo é do Elon Musk. Serão 2 e-mails de 2013 que seriam dirigidos a Bill Gates, mas que não chegaram a ser enviados. Uma das mensagens fala do esforço de obter antibióticos para que o cofundador da Microsoft pudesse curar Isso a gente via no meu canal, tá? Tem um vídeo, o vídeo anterior sobre o Epstein aqui no meu canal fala sobre isso. uma doença venérea. Outra diz que a doença foi contraída em sexo com garotas russas. Um porta-voz de Bill Gates disse à BBC, abre Garotas, tá? Ou seja, não eram mulheres. aspas, essas alegações, vindas de um mentiroso comprovadamente ressentido, são absolutamente absurdas e completamente falsas. Nos últimos arquivos, também há fotografias em que o irmão do rei Charles da Inglaterra aparece sobre uma mulher deitada no chão. Os dois estão completamente vestidos. Andrew Mountbatten Windsor perdeu Spoiler, gente. A mulher do Bill Gates da época se separou do Bill Gates. Tem tudo no meu vídeo, tá? Anterior, vão lá ver. E um dos grandes motivos, como ela mesma falou em entrevista na rede nacional dos Estados Unidos, a rede aberta dos Estados Unidos, que um dos motivos maiores, sim, foi a relação do Bill Gates com o Epstein, tá? Pra vocês verem. seu título de príncipe e os privilégios reais, depois de Ninguém admite, né? O criminoso nunca admite nada. É porque eles estão acima da lei, pela quantidade de dinheiro que eles têm, poder que eles têm, riqueza e recursos que eles têm nesse mundo, né? ser denunciado por uma das vítimas de Epstein. Virginia Giuffre, que se suicidou no ano passado, escreveu em suas memórias que manteve relações com Andrew em ao menos 3 ocasiões, com mediação de Epstein e quando era menor de idade. O ex-príncipe negou fortemente qualquer irregularidade. Outro nome que volta a surgir nos arquivos é o de Donald Trump, o presidente Spoiler pra vocês, tá? Vocês acham que aconteceu alguma coisa com esse príncipe da Inglaterra? Ele só perdeu o título, mais nada. americano e termos relacionados a ele são mencionados milhares de vezes nos novos arquivos divulgados. Trump sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein, com quem afirma ter rompido relações há décadas, e não foi acusado de nenhum crime pelas vítimas do operador financeiro. O vice-procurador-geral dos Estados Unidos, nomeado por Trump e que foi advogado dele, diz que não há informações confiáveis para ordenar uma investigação. Quando foi questionado Gente, o Trump é tão enfiado em relacionamento com o Epstein há tanto tempo, tá? E não é nem supostamente, é só ver aí as provas que tem, inúmeras provas.
que ele não pode nem negar tudo completamente. Ele tem que dizer que há décadas que não tem nada. Vocês verem o quão podre é a situação lá dos Estados Unidos com esse caso, tá? E, aliás, no mundo inteiro com esse caso. Recentemente, sobre as menções dos arquivos, Trump disse o seguinte: I think it's time now for the country to maybe get onto something else. É hora de falar de outro assunto, claro, né? Ele não quer admitir nada. Os milhões de arquivos publicados também revelam estratégias do operador financeiro para construir um império de abusos, um sistema montado para atrair, manipular e explorar mulheres e meninas. Epstein oferecia dinheiro, trabalhos que nunca existiram, auxílio para estudo e até uma suspeita de que queria comprar uma agência de modelos no Brasil, como fachada para manter um fluxo de mulheres jovens. Documentos examinados pelo meu colega Luiz Fernando Toledo mencionam possíveis estratégias para atrair modelos e conseguir garotas brasileiras, inclusive menores de idade. Um depoimento... Bom, vamos agora, chegamos na parte que queríamos. A introdução passou. Feito à Justiça da Flórida em junho de 2010, por exemplo, diz que Epstein fazia viagens ao Brasil para falar com clientes e que, quando estava no país, possuía um contato que lhe fornecia garotas para prostituição. Segundo esse depoimento, 4 garotas do Brasil teriam sido levadas à casa de Epstein para uma festa e ao menos 2 delas seriam menores de idade, entre 13 e 15 anos. Ainda segundo o depoimento, era Epstein quem pagava pelos vistos para que as meninas pudessem entrar nos Estados Unidos. O nome da pessoa que traz as informações é tarjado, mas ela diz ao longo do depoimento que trabalhou para Jean-Luc Brunel, ex-agente de modelos francês e conhecido parceiro de Epstein. Brunel foi acusado de ter traficado... Brunel, gente, esse sobrenome não é bem famosinho no Brasil, não é uma família bem famosinha no Brasil, não me dá um lance agora de ouvir isso. Mulheres e foi encontrado morto na prisão em Paris, na França, em 2022. Ele era acusado de assédio sexual e estupro contra jovens com idades entre 15 e 18 anos. Olha aí, né? Mistério, será? Por que será que ele foi ali? A existência cessou? Será que ele foi desvivido? Alguma dúvida nisso? Acho que não, hein? Negava as acusações. O documento cita que Brunel tinha contato com uma mulher que conseguia prostitutas para ele e Epstein no Brasil quando precisassem. Além desse depoimento, há uma série de e-mails que falam sobre o suposto interesse de Epstein e de um parceiro em comprar uma agência de modelos no Brasil, uma revista de moda e também criar uma espécie de concurso de beleza nacional. Em todos os casos, o objetivo aparentemente seria ter acesso a mulheres. Em uma troca de e-mails em 2016, por exemplo, um parceiro de Epstein diz: "Não tenho certeza se você quer ser dono de 100% de qualquer agência, a não ser que você encontre algum outro incentivo para manter as principais pessoas que estão lá gerenciando o negócio." Conversando sobre a questão de gerência de lavagem de dinheiro, né? Simplesmente. Estou presumindo que você está mais interessado no acesso às... E aí ele completa a frase com um emoji de uma garota loira. Em outra conversa, esse parceiro fala de criar um concurso de beleza para atrair garotas do interior. Ele diz a Epstein: "Dessa forma você conseguiria garotas mais jovens e menos cansadas da indústria da moda. Rostos novos, basicamente." O amigo diz que isso garantiria ter mais vulneráveis, né? Pessoas sem experiência é igual a pessoas mais vulneráveis. Acesso a todas as garotas e que Epstein poderia fazer o que quisesse com elas. Outros e-mails detalham uma relação de proximidade entre Epstein e modelos brasileiras. Nas conversas, ele é convidado para festas, pede e recebe fotos sensuais e diz que quer ser apresentado a outras mulheres em uma visita ao Brasil. Uma brasileira que aparece com frequência nos arquivos mantinha uma relação de proximidade e dependência financeira com ele. Ela solicita $26 mil para saldar uma dívida. Em outras mensagens, há pedidos de quantias para pagar cirurgias plásticas e um celular. As idades... Gente, o Epstein, ele vivia doando dinheiro para garotas, tá bom? Para mulheres também, pelo mundo afora. Vocês vão ver mais e mais informações sobre isso. Não são mencionadas nas conversas, mas em um dos e-mails, uma mulher escreve a Epstein: "Em São Paulo, eu não tenho nenhuma de que você fosse gostar. São mais velhas." Mensagens envolvendo uma brasileira de Natal chegaram ao... Em São Paulo, a maior cidade do Brasil, não tem nenhuma mulher para o Epstein. Pra vocês terem noção, porque são mais velhas. Vocês têm noção do significado dessa afirmação? Ou seja, ele cria mulheres menores, ele cria garotas, ele não cria mulheres. Garotas não vivem sozinhas em cidades grandes, né? Então, por isso, claro que em São Paulo não vai ter nada pro Epstein. Óbvio, né, gente? Vocês vão entender mais sobre isso também ao longo desse vídeo, tá? Conhecimento do Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte e foram encaminhadas à Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas. Documentos judiciais... Rio Grande do Norte,
Nordeste, tá bom? Pra quem não tem noção de geografia no Brasil, Rio Grande do Norte é no Nordeste. Depoimentos das vítimas e investigações jornalísticas. Há muitos indícios de que a rede Jeffrey Epstein se sustentava em uma estrutura de proteção e cumplicidade que só agora parece estar sendo ameaçada. A revisão do caso pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos já acabou, mas no Congresso americano as investigações prosseguem e os crimes de Epstein ainda devem gerar muitas repercussões pelo mundo. Gente, olha, essa mulher que aparece com Epstein é a mulher do Epstein, porque atualmente a mulher dele, pelo que eu entendi, está presa. E ela não vai abrir a boca dela, claro, porque senão ela vai pegar prisão pelo resto da vida. Prisão perpétua, né? E como o vídeo ali finaliza, gente, esse caso precisa continuar tendo visibilidade do mundo inteiro, tá? Precisa, porque lá nos Estados Unidos eles já estão assim, olha, vamos esquecer, não para de falar sobre isso, não sei o quê. Infelizmente. E assim, a gente tem que fazer pressão popular mesmo. Agora, vamos lá. Considerando pessoas citadas nos documentos do Epstein, né? Por nome. Esse vídeo aqui pra gente ver, do Portela GX. Brasileiros citados nos arquivos Epstein. Os brasileiros que foram citados nos arquivos do Epstein. E lembrando que o fato de alguém ter sido citado nesses documentos não comprova nenhum tipo de envolvimento ou crime. O Ian Osborne. Mas tem motivo para tal. Não vamos ser, né, hipócritas que o motivo tinha de estar ali nos documentos. E a gente precisa descobrir quais motivos eram. Que é como se fosse um faz-tudo ali, empresário mais ou menos do Epstein, que encontrava muita gente em muitos lugares para manter os interesses do Epstein, mandou esse e-mail para ele. Tô no Brasil para uma conferência de tecnologia, hoje encontrei o Eike Batista. E amanhã vou me encontrar com as famílias Marino, do Itaú, e Marinho, da Globo, que são duas das 3 maiores e mais ricas e influentes famílias do Brasil. E eu me pergunto, será que é por isso que a Globo até agora não fez uma mega matéria sobre isso, que é o assunto do momento do mundo todo? E o Epstein respondeu: oi, como você tá se sentindo? Você foi convidado pro barco do Eike Batista, né? Fui pra uma festa do P. Diddy, encontrei muita gente interessante. Olha lá, ali na foto de cima, tá? Da esquerda pra direita, P. Diddy, que tá preso no momento, P. Diddy. No meio, o Jeffrey Epstein. E do lado direito, ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk. Por lá, mas não consegui falar com o Elon Musk. O brasileiro Reinaldo Ávila também é citado em muitos. No meu vídeo anterior também cito o nome dele, tá? Pra vocês verem um pouquinho mais. E na maioria deles é pedindo pro Epstein ajuda financeira para pagar um curso de osteopatia que ele fazia. Aparentemente o Epstein pagou o curso inteiro e eu me pergunto como ele chegou no Epstein ao ponto do Epstein financiar. Será que o Epstein era uma figura filantropa, bondosa, que tinha tanto dinheiro, cagava tanto dinheiro que saía distribuindo para as pessoas do mundo? Ai, ai. Ou será que era simplesmente uma pessoa podre de rica de dinheiro, que você não quer tocar, o dinheiro amaldiçoado, que você se pergunta, não é possível que esse dinheiro não tenha fim? Porque o que faz o dinheiro não ter fim, né, gente? É roubar de outras pessoas, seja a energia das outras pessoas, a dignidade das outras pessoas, a saúde das outras pessoas, né? Em resumo, exploração de todos os fatores aí que dá pra explorar, né, entre os seres humanos, infelizmente. O curso inteiro pra ele. E a maioria dos e-mails que falam sobre essas transferências bancárias são de 2009, época que o Epstein já tinha sido preso e estava em regime semiaberto. Lula e Bolsonaro era um assunto bem recorrente entre o Epstein e o Steve Bannon. O Bannon que... Acho que faz muito sentido pra mim, até porque é política no Brasil, né? Se o Epstein tava querendo ter a cidadania brasileira, será que esse era só o começo do plano dele? Ou será que ele queria ter uma estrutura de poder dominada por ele, uma subestrutura de poder detida por ele, né? Possuída por ele? Foi um estrategista político da Casa Branca, inclusive atuou bastante nas eleições do Trump. E sempre mostrou bastante interesse na política brasileira, tanto que já se encontrou com algumas figuras da política do Brasil. Essas conversas são... Gente, tem até uma selfie, olha isso, com um dos filhos do Bolsonaro. O que mais fez drama esses últimos meses. Será que é só uma citação aleatória dos documentos do Epstein? Figuras da política do Brasil. Essas conversas são de setembro de 2018, mais ou menos ali época de pré-eleição da eleição que o Bolsonaro ganhou. O Epstein fala: Chomsky me ligou com o Lula, da prisão, que conversa. E o Bannon responde: fala pra ele que o meu garoto, o meu cara, vai ganhar no primeiro turno. Falando do Bolsonaro. O Epstein responde: Bolsonaro, the real deal. E pode ser traduzido como Bolsonaro é o negócio, é o Bolsonaro. O Bannon responde com a mesma coisa: Bolsonaro is the real deal. Também tem um e-mail do Chomsky falando pro Epstein
que conseguiu visitar o Lula na cadeia e falou que ele era o preso político mais importante do mundo e que foi preso nas vésperas da eleição que provavelmente ele deveria ganhar. Em outra conversa, em outubro, o Epstein fala: se você tá confiante que o Bolsonaro vai ganhar, pode ser bom pro marketing você ser visto lá. O Bannon responde que ele pode ir no sábado. Em outra conversa, o Epstein fala: eu não gosto do Bolsonaro falando que qualquer associação com você, com o Bannon, é fake news. Preferia que ele usasse um chapéu escrito MBGA, que deve ser em referência àquela frase famosa, né? Make America Great Again. Só que Make Brasil Great Again. O Bannon responde: eu vou ter que manter o Bolsonaro behind the scenes, que é como se fosse escondido por baixo dos panos. E fala: o meu poder Atrás da culissa, né? é quando ninguém fica me defendendo. O Epstein responde que tá por dentro, mas que é um risco e pra eles ficarem atentos. Assim que tiver mais atualizações eu posto aqui pra vocês, então já me segue pra acompanhar. Os brasileiros Passadas, isso é só o comecinho dos vídeos que a gente tem pra reagir nesse assunto, tá? A gente não ficar presa a só uma fonte do tique-tique, vamos ver outras pessoas também falando sobre o assunto. A edição vai procurar também mais informações sobre e colocar na descrição desse vídeo aqui as fontes, tá? Porque eu não estou aqui nesse canal propagando fake news. Liris Seto postou aqui, olha. Todas as vezes que o Brasil foi mencionado nas cartas e e-mails de Epstein. O Brasil foi mencionado nas cartas e e-mails de Epstein e isso inclui a Globo, o Itaú, João de Deus e meninas de 13 anos sendo traficadas. João de Deus era um médium muito conhecido no Brasil que se aproveitava das suas pacientes e ele foi mencionado em um dos e-mails por conta da Gabriela Bittencourt. Não é Gabriela, é Sabrina Bittencourt. Ela denunciou que João de Deus tinha um rancho onde ele obrigava as meninas a terem filhos e depois a vender essas crianças no mercado negro. Que nojo, né, gente? Que nojo. Putz grila. Ou seja, ela tinha uma criação de meninas, simplesmente criação de crianças, de menores, para venda. Tá bom pra vocês? Pouco tempo depois, a Gabriela tirou a própria vida. A Globo e o Itaú também foram mencionados quando Sabrina Bittencourt se desviveu. Não é Gabriela, é Sabrina Bittencourt. A Globo e o Itaú também foram mencionados quando o intermediário que fazia negócios com o Epstein fala que está no Brasil em uma reunião com duas das famílias mais importantes do Brasil. E aí ele menciona as famílias donas do Itaú e também da Globo. Além disso, esse documento aqui é muito bizarro. Ele fala amigos de amigos, depois um grande grupo de brasileiros. Também fala que o JE, provavelmente Jeffrey Epstein, não queria nenhuma mulher que fosse latina ou preta. E nesse e-mail aqui alguém escreveu: Pois é, gente. Spoiler pra vocês, tá? O Epstein, além de ser um nojento, um desgraçado, um aliciador, um agiota, filantropo, que mais? Um sociopata, um psicopata, um criminoso sem moral, desgraçado, sem dignidade, sem respeito. Ele era racista. Isso surpreende vocês? Diz que não, né? Diz que é só mais um pacote lá, mais uma opção do plano que ele decidiu, não, se eu estou pagando por todo esse plano aqui, essa opção aqui, racismo, vem de graça, não. A escória humana, gente, simplesmente. Deu pra ele que estava tentando levar mulheres de São Paulo e Rio de Janeiro e que as mulheres do norte seriam as mais feias do mundo. Também existem vários que seriam as mais feias. Só até ler isso aqui, olha. Oi, sem internet no meu hotel. Feliz por eu ter conseguido essa garota. Ela está vindo com a sua mãe em janeiro. Gente, eu estou indo para João Pessoa. Gente, o Epstein foi para João Pessoa, minha terra natal. Que nojo. E à noite para Recife. Volto então para São Paulo, onde eu encontrei uma agência de turismo para me retornar com um voo para Nova York. Eu também quero ir para o Rio, mas não tenho certeza se esse é o momento certo. Quando você estará de volta para Nova York? O norte do Brasil tem as mulheres mais feias do planeta Terra. Oi, enviado pelo meu BlackBerry do T-Mobile. Gente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Do mundo. Também existem vários e-mails com uma contato mãe aqui do Brasil que todas as vezes que ele vinha aqui pro país arrumava prostitutas, inclusive menores de idade, para que ele saísse. O trabalho turismo sexual predatório pedo, né?
do Jean-Luc Brunel, que era um ex-agenciador de modelos e foi inclusive condenado no meio dos crimes do Epstein. Uma das brasileiras que foram vítimas disse que ela começou porque uma amiga chegou pra ela e falou que esse cara muito rico podia ajudar ela, porque sabia que ela... Essa era a estratégia padrão do esquema inteiro do conceito do império do Epstein, tá bom, gente? Pra quem não viu o documentário sobre, era de boca a boca, tá? Marketing de boca a boca. Tava passando por dificuldades financeiras e que ele pagaria muito bem pra que ela fizesse massagem nele, só que ela tinha que ficar de biquíni. Quando ela chegou lá, ele teria começado a passar a mão nela e ela se afastou, e nesse momento o Jeffrey teria falado que tava tudo bem, ela ia se acostumar. Ela conta que não gostou nada da situação, mas ela precisava do dinheiro, então ela acabou indo mais 3 vezes na casa dele. Nesse meio tempo, ela Que nojo, gatilho, chamou amigas que chamaram amigas e 50 brasileiras denunciaram abusos que teriam sido cometidos do Jeffrey contra elas. 50 brasileiras. Tem noção da magnitude disso, gente? Somente 50 brasileiras que foram denunciar o Epstein. Tem muito mais. Geralmente o número das vítimas que denunciam é mínimo, não é a maioria. Então, se você ter 50, mostra a dimensão, a magnitude do absurdo, da podridão dessa situação toda. Mas não tema necessário, gente. Simplesmente. Bom, e a gente vai ter agora uma das cerejas do bolo desse assunto, tá bom? Aonde que vem a vontade ou a suposta teoria do Jeffrey Epstein de querer cidadania brasileira? Afinal, o Brasil é um país que a longo prazo, desde sempre, a gente sempre teve essa cultura de receber qualquer estrangeiro, né? Tendo dinheiro, vem. Não tendo dinheiro, dá um jeito. Então, assim, imagina uma pessoa podre de rica dessas. Foi difícil? Será que é difícil para uma pessoa dessas? Para um traste desses se estabelecer no nosso país? Vamos ver, né? Mas o que foi descoberto é que o Jeffrey Epstein, hoje, no Brasil, ele tem um CPF ativo. Um CPF ativo regular. Tá bom para você? Vocês têm noção da significância legal dessa situação? O Jornal da Record postou aqui, olha. Tic-tic. Jeffrey Epstein tem CPF válido no Brasil, apontam documentos divulgados pelo governo dos Estados Unidos. A existência do cadastro de pessoas físicas foi descoberta num arquivo divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O material mostra uma lista de documentos do magnata apreendidos pelas autoridades. Putz grila, gente. Putz grila. Tá na hora da gente começar a parar de ser trouxa, né, com estrangeiro e aceitar qualquer merda de fora? Não tá na hora? Incluindo o CPF brasileiro. Em consulta aos dados da Receita Federal... Consulta, olha, data de inscrição do CPF, 2003. Em consulta aos dados da Receita Federal, o registro emitido em 2003, em nome de Jeffrey Edward Epstein, aparece como regular. O cadastro está vinculado ao nome de Jeffrey... A consulta foi feita quando? Brasileiro. Quero saber a data da consulta, querido, porque você não mostrou. Gente, a consulta foi feita no dia 12 de fevereiro de 2026. Vocês têm noção do que isso significa, do que pode significar? Como assim? Porque você não pode... como funciona isso? Como é que... Se você não se atualiza, não se regulamenta com seu CPF, eu não lembro quantos anos leva, mas você sempre precisa estar atualizando, né, e tal, para manter ele no estado regular. Então, assim, como é possível que esse cara que supostamente foi desvivido ou se desviveu na prisão, que nem existe mais esse plano, supostamente, tem um CPF regular ativo no Brasil? Como isso é possível? Deixa aqui o questionamento para vocês. Já aproveita, dá um like nesse vídeo, hypa muito para ajudar o canal a crescer, por favor, de graça, né? E eu tô aqui para trazer informações, né? E criar discussões. Quero saber sua opinião já nos comentários, sua teoria. Me segue e ativa o sininho, mas vamos continuar a ver aqui. Em consulta aos dados da Receita Federal, o registro emitido em 2003, em nome de Jeffrey Edward Epstein, aparece como regular. O cadastro está vinculado a este prédio comercial no centro da cidade de São Paulo. Porém, ainda não está clara a relação de Epstein com o endereço. Você que é de São Paulo, gente, escreve aqui nos comentários que diacho de prédio é esse, onde é que fica isso? O cadastro está vinculado a este... Porque a gente foi lá tacar fogo nesse prédio, pra saber a verdade dessa pataquada. Mentira, gente, zoeira, não vão lá não. Pelo amor de Deus, não vão lá denegrir o patrimônio público, porque ou privado, né, não sei se esse prédio é privado, porque é crime, não vale a pena você sujar, né, você perder o seu réu
primário por um traste nojento desses, né? Este prédio comercial no centro da cidade de São Paulo, porém ainda não está clara a relação de Epstein com o endereço. A legislação brasileira permite que estrangeiros que não morem no Brasil tenham o documento. Jeffrey Epstein Permite para abrir contas no Brasil, por exemplo, para adquirir bens no Brasil e tudo mais. Mas disso, de ter um CPF válido, ter bens no Brasil, para ter uma cidadania no Brasil, gente, é muito fácil. Tipo assim, não é complicado, feito por exemplo, você que migra, feito eu fiz, né, que migrou do Brasil para outro país fora, que vai sofrer anos e anos horrores, como o pão que diabo amassou pelo tempo que você passar vivendo no país estrangeiro, em especial na Europa, para poder conseguir uma cidadania, que no final não vai nem valer a pena. Mas enfim, isso não é um assunto para esse vídeo. precisava Querem saber mais? Deixa aí nos comentários que eu crio um vídeo sobre isso, tá? Com esses assuntos em específico, vida de imigrante. de um CPF para fazer negócios no Brasil. De acordo com documentos do governo americano, o bilionário tinha uma conta numa corretora de investimentos que há quase 20 anos foi comprada por um dos maiores bancos aqui dos Estados Unidos. Os arquivos também mostram que o magnata foi questionado por uma investidora alemã se cogitou tirar a cidadania brasileira. Epstein respondeu: "A ideia é interessante, mas os vistos podem ser um problema ao viajar para outros países." O bilionário foi acusado de comandar uma rede de exploração sexual com mais de 250 menores de idade. Por baixo, tá bom, gente? Saber por baixo, estimado. A realidade é muito pior, viu? Muito pior mesmo, porque imagina aí, se já tiveram 50 mulheres brasileiras que denunciaram no Brasil, e o esquema dele era mundial, envolvia as figuras mais... Envolve talvez, né? Vocês acham que o esquema morreu mesmo? Vocês acham que não mudou só apenas para outra pessoa, não? Que envolve aí as pessoas mais ricas do mundo, todas homens brancos, privilegiados praticamente, quase todos brancos e tal. Mas... quer dizer que o Brasil era 20% das mulheres, é isso? Só existiam 250 mulheres. Ah, tá. Ah, vá. Então, aí a gente tem a Carol Capel, que eu adoro também a opinião dela sobre os assuntos, porque ela gosta de fazer as perguntas certas, feito eu gosto de fazer também. Mas o público dela é maior, né? Enfim, vamos lá ver o perfil da Carol Capel no TikTok. Traz aqui pra gente. Jeffrey Epstein tem CPF ativo e discutiu sobre cidadania brasileira. Jeffrey Epstein tem CPF ativo e discutiu sobre cidadania brasileira. Ideia sobre cidadania brasileira foi levantada por Nicole Junkerman. Ativo e válido regular, tá bom? Em 2011, segundo e-mails divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Como assim, gente? Ele tem CPF ativo? Quando a pessoa vai de arrasta, o CPF dessa pessoa continua ativo? É assim mesmo que funciona? No Brasil, não, né? No Brasil, quando uma pessoa vai de arrasta, o CPF dessa pessoa é inativado. Por quê? Porque ao receber a certidão de óbito em cartório, o CPF é automaticamente desativado. Aí que tá o ponto, senhores. Eu acredito que o cartório brasileiro não tenha recebido a certidão de óbito de Jeffrey Epstein para fazer essa baixa do CPF. Em todo caso, isso não distrai a gente... A primeira coisa que vem na cabeça, né? Tipo, alguém não informou, mas, gente, faz quantos anos que o Epstein se desviveu na prisão? Ou foi desvivido? O CPF, ele fica desregular muito rápido, tá bom? Eu lembro, assim, que a viagem que eu demorei mais pra voltar ao Brasil e tal, das primeiras vezes, né, que eu vim pra cá e tal, comecei a trabalhar na Alemanha, foi 3 anos, mais ou menos. Foi 4 anos no máximo, e quando eu voltei pro Brasil, o CPF já tava irregular, tá bom? Mas eu sei que assim, que como o Jeffrey Epstein, ele é um estrangeiro, eu não sei se no caso dele o CPF fica irregular muito fácil, porque pra gente brasileira, basta você não votar, aí o seu CPF fica em situação irregular, e você tem que ajeitar isso, porque ele não tá mais válido. Então, né, é um assunto aí que eu posso trazer no canal pra vocês, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários. Em todo caso, isso não distrai a gente de uma outra questão aqui muito importante. Por que o Bonito tinha CPF ativo e por que ele estava estudando conseguir
A cidadania brasileira. É relativamente fácil o estrangeiro conseguir CPF no Brasil. Geralmente faz-se o CPF através do consulado para abertura de contas no Brasil, para compra de imóveis, para abertura de empresas. Tipo o Códice Fiscal da Itália, que o estrangeiro também pode ter. Tipo o Tax ID dos Estados Unidos, que mesmo a pessoa não sendo cidadão, ela pode ter. As matérias não explicam o verdadeiro motivo pelo qual ele tinha o CPF e também não explicam o motivo pelo qual ele estava sondando obter, né, a cidadania brasileira. Realmente, gente, isso não está explicado claramente, mas a gente vai ver através de alguns vídeos aí que indiretamente talvez esteja explicado sim. Inclusive um dos vídeos que a gente vai ver hoje de aliciadores no Brasil em propriedades e aquisições imobiliárias, entre outros afins, entre outros segmentos do mercado que eram do Epstein, mas brasileiros estavam controlando para tornar possível a execução dos planos do império do Epstein. Eu tenho uma hipótese aqui, eu tenho a minha opinião pessoal. A gente sabe que o Brasil tem um histórico de acolhimento de estrangeiros. Em especial, acolher as pessoas assim que não estão muito de bem com a lei, né? Porque o Brasil é muito grande, você pode se esconder em lugares onde você nunca vai ser encontrado e ninguém vai se importar. E também o Brasil tem um sistema burocrático muito complexo, um sistema judiciário muito complexo. Então se a pessoa se naturaliza brasileira e se ela comete crimes, por exemplo, fica bem mais difícil dela ser julgada e dela pagar pelos crimes dela, principalmente pessoas que têm muito dinheiro, né? Porque... Olha, Carol, eu não sei se isso é muito válido. Enfim, tendo muito dinheiro faz sentido o que você está falando, mas quer dizer que estrangeiro no Brasil, naturalizado brasileiro, não é visto como criminoso, é isso? Ou é a questão da cultura, da xenofobia com a gente mesmo? Bom, isso é um assunto bem longo, né, gente? Deixe sua opinião nos comentários, mas a questão dos ricos estarem acima da lei sempre foi, né, infelizmente, e não só no Brasil, tá? No mundo inteiro. O sistema brasileiro favorece que essas pessoas sejam... Bom, você sabe do que eu tô falando, né? Não precisa ser muito inteligente pra entender aqui o que rola, né? Então a real é que ele sabia que a casa podia cair a qualquer momento e ele tava procurando maneiras, você vive encontrando maneiras de escapar. E uma delas é o próprio Brasil. Inclusive tem até uma história, dizem por aí, que o próprio bonito lá da Alemanha, sabe, de 1945, ele foi visto fugindo pra América do Sul, quando aconteceu todas as coisas lá que aconteceu e tal, né, quando conseguiram pegar ele. Isso é uma teoria da conspiração que rola aí, tá bom, gente? Que ele não deixou esse plano, e sim, ele fugiu pro país. Com relação a isso, olha, provas eu não sei se tem, acredito que não, acho que é uma teoria da conspiração mesmo. Mas a Carol gosta de cogitar também, né, considerar teorias e tal, todas as teorias, todas as possibilidades, e assim, não que ela seja uma disseminadora de fake news, mas tem que tomar cuidado se você não tem uma capacidade intelectual para acompanhar o raciocínio, tá? Da União Soviética. Olha, tem essa história aí, rola essa história também. Não posso falar abertamente sobre isso aqui, mas deixarei uma nota lá no grupo secreto, então siga-me por lá. É de graça, tá? É só clicar para participar. Mas tem isso, gente. Brasil, na mesma época lá do fim da guerra, que tinham submarinos nazis, sabe o que eu tô falando? Passando por ali. História muito louca. Bom, eu decidi pular dessa parte, né? Porque a gente tá ficando meio fora desse escopo. Agora a gente vai ver um resumo do Estadão, no perfil deles no TikTok, falando sobre os aliciadores do Epstein no Brasil. A reportagem do Estadão analisou milhares de documentos do caso Jeffrey Epstein e a relação deles com o Brasil. A gente descobriu que o Epstein tinha pelo menos 3 aliciadores ou recrutadores de meninas que atuavam aqui no país. O mais importante deles era o francês Jean-Luc Brunel. Esse a gente viu lá no primeiro vídeo, né, do BBC News Brasil. Ele era um empresário do ramo de agências de modelos que ficou amigo do Epstein nos anos 90 e a partir da década de 2000 começou a receber dinheiro do Epstein para criar uma agência de fachada em Miami. Essa agência era responsável por recrutar meninas em diversos países do mundo, como a Polônia, a Letônia, a Lituânia, as Filipinas e, claro, o Brasil. O Jean-Luc Brunel, entre 2006 e 2017, escutaram, né? 5 países aí, olha, perceberam? Polônia, Lituânia, Letônia, Filipinas e Brasil. Então, assim, em grande parte, ou são desses 5 aí países, somente os países que são brancos de genética e ao mesmo tempo são pobres, que é o que? Lituânia, Letônia e Polônia, ou que são misturados, mas que foram altamente e fortemente colonizados por cultura europeia, cultura branca, né? Que tem o que? Filipinas e Brasil, né? Filipinas eu não sei
quão fundo isso vai do processo de colonização, mas acredito que também fez parte, né? Também foram colonizados. Eu não lembro mais por qual país específico, tá bom, gente? Então, assim, isso diz muito também das preferências, dos gostos do Jeffrey Epstein, né? Vou falar de mercado, tá bom? O que a demanda dos clientes do sistema podre do Epstein queria, né? Quais os produtos que os clientes de Epstein queriam ter? Pele clara, né? Não é para menos que o Epstein, ele mesmo, representante de vendas dos produtos dele, né? Racista, não surpreende ninguém, né, gente? Sinceramente, nojo. Agora, dos países que foram colonizadores, eles não aliciam quase nada, né, gente? Ou será que não foi suficiente? Ou será que lá era mais difícil? Ou será que lá o risco era alto demais para os clientes dele, que eram todos desses países desenvolvidos, países de primeiro mundo, em grande maioria esmagadora? Será que era isso o motivo? Será que 1 mais 1 dá 2? Claro, o Brasil. O Jean-Luc Brunel, entre 2006 e 2019, esteve no Brasil várias vezes. Ele visitou cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador. Olha aí, gente, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Que nojo. Nessas cidades, o modus operandi dele era o seguinte: ele procurava agências de modelo ou pessoas interessadas em fazer modelagem com a promessa de levar elas para os Estados Unidos. Uma vez nos Estados Unidos, elas ficavam em apartamentos que pertenciam ao Epstein, principalmente em Nova York. Essas meninas acabavam sendo abusadas pelo Epstein. Outro recrutador importante desse caso é o Ramsey El-Khoury. Esse cara é um músico britânico. A gente não tem muita informação sobre ele, mas se sabe que ele era um associado do Epstein, que negociava frequentemente com ele para indicar garotas. E esse cara, ele veio para o Brasil pelo menos 2 vezes, em 2010 e 2016. E ele indicava mulheres para o Epstein potencialmente poder abusar. Na visita de 2016, o El-Khoury, ele tentou comprar agências de modelo, tentou comprar revistas e tentou organizar também um concurso de beleza. E a terceira parte desse A gente respira, olha. esquema do Epstein no Brasil, ela se assemelha mais à origem do esquema, que quem viu os documentários sobre o Epstein, que tem disponível em streamings, sabe que o Epstein agia na Flórida. Um cara de arrogante, nojento, sociopata, com olhar vidrado, psicopata o tempo inteiro, em todas as fotos, nojo. No começo do esquema, lá nos anos 90, da seguinte maneira: ele chamava uma determinada menina para fazer massagens ou para ter relações com ele. Aí, depois de um tempo, essa menina trazia mais meninas, que traziam mais meninas, mais ou menos no esquema de pirâmide de exploração, né? Aí a gente encontrou o caso de uma brasileira que já tinha relações com o Epstein desde muitos anos, desde antes da primeira prisão dele, e essa menina vasculhou ali, principalmente o Nordeste, em busca de pessoas que o Epstein pudesse também manter aí essas relações abusivas, né? Tem um e-mail que ela até menciona para o Epstein: olha, conheci uma menina aqui de Natal, eu precisaria que você pagasse a passagem e o visto dela para ela entrar nos Estados Unidos. Olha aí, tá vendo, gente? Nem o Nordeste escapou, tá? Quero saber a opinião de vocês, tá? Com relação ao sentimento que vocês têm com isso, porque só de ter visto ali João Pessoa, que é a minha terra natal, no meio já me dá uma angústia, sabe? Uma sensação de impotência, uma energia, assim, destrutiva que me faz querer tomar uma ação decisiva contra essa pessoa, o Epstein, né? E as pessoas envolvidas que fizeram parte do esquema dele. Pra dizer o mínimo é de virar o estômago. Ele acaba concordando. Esse esquema, no geral, a gente tem indícios de que ele durou pelo menos de 2006 até 2019. Estimativas de sobreviventes dizem que pelo menos 50 meninas. No Brasil, tá? Esses 13 anos que ele tá falando é com foco no contexto do Brasil. O que eles conseguiram, provas, tá? Então, assim, muito mais, né, gente? Esse é o mínimo. É por baixo, estimado por baixo. Brasileiras foram alvo aí dos abusos do Epstein, e agora esse caso você pode acompanhar melhor no portal do Estadão e nas nossas redes sociais. Um mega compilado, né, gente? Pois é um mega compilado esse vídeo aqui. Então, assim, já digo pra vocês, pausa quando vocês precisarem, respira. Vamos agora ver outro vídeo aqui do Tic Tic no canal do BBC News Brasil. Epstein financiou modelos brasileiras e avisou dias antes sobre sua prisão. O
caso Jeffrey Epstein acaba de ganhar um novo capítulo agora no Brasil. Os milhões de novos documentos divulgados pelo governo americano mostram que Epstein manteve relações pessoais com modelos brasileiras. Um levantamento feito pelo meu colega Luiz Fernando Toledo mostrou que o americano deu ajuda financeira a essas mulheres e pode até ter empregado algumas delas como assistentes. Agora, será que tem alguns famosos aí no meio? Alguém famosa aí de modelo? Agora, o Ministério Público Federal decidiu abrir uma investigação para apurar possíveis tentativas de aliciamento de mulheres no país. Várias mensagens divulgadas revelam um vínculo financeiro entre Epstein e algumas brasileiras. O bilionário pagava procedimentos estéticos, viagens, cortes de cabelo e até Olha, ele era um sugar daddy, um desgraçado. compra de celulares. Em troca, recebia fotos e contatos de outras mulheres que não tiveram a idade divulgada nos documentos. Os arquivos Gente, olha, todo cuidado é pouco, viu, com o sugar daddy. O que é que vocês acham que é tão romantizada a questão do sugar daddy, hein? Qual a origem dessa romantização de ter um sugar daddy? Será que não é de esquemas como esse aí? De aliciamento de menores, de exploração de mulheres, de exploração sexual de pessoas, de tráfico de semelhantes, né? Pessoas ou menores. Deixa aqui o questionamento. divulgados revelam que o criminoso sexual mantinha conversas com brasileiras pelo menos desde 2006, antes dele ter sido preso pela primeira vez. Nessas mensagens, ele é convidado para festas, menciona visitas a São Paulo, negocia o envio de dinheiro, pede por indicações de outras mulheres e recebe fotos. Ele chega até a avisar uma delas que seria preso pela primeira vez poucos dias antes de se declarar culpado em 2008. Mas é importante dizer que esses arquivos não são prova de crime e tudo ainda precisa ser investigado. Um dos casos aconteceu em 2010 e envolve uma troca de e-mails entre uma brasileira e Epstein. Eles conversavam sobre a viagem de uma outra mulher de Natal, no Rio Grande Me dá um nó na garganta, um nó no estômago, aliás, um nó da garganta e me vira o estômago. do Norte para os Estados Unidos. Ela é descrita como alguém de família simples. Na troca de mensagens, Epstein pediu fotos da mulher de biquíni ou sutiã, mas não dá para saber qual era o objetivo da viagem e se ela aconteceu mesmo. Foi esse caso que gerou uma denúncia no Ministério Público Federal, que agora abriu um procedimento formal para analisar todas as situações em que mulheres brasileiras possam ter sido aliciadas. O Ministério Público Federal está atento para essas situações de mulheres que estavam no Brasil. A questão ali do trocar nudes, né? Trocar fotos de exposição corporal. Ai, gente, isso está tão normalizado hoje em dia, né? É uma coisa tão perigosa. Tipo, não é nem só a questão de ser uma possível vítima, não é nem só a questão de ser uma possível escolha para ser vítima no esquema de aliciamento ou de tráfico, né? Mas, simplesmente, tudo é possível nesse mundo, né? Aí você vai escolher trocar fotos do seu corpo com um estranho que você nunca viu na internet, por conta de um aplicativo de encontro, ou que esse estranho não tem um mínimo de respeito pelo ser humano, porque não tem um mínimo de iniciativa, de energia, de noção para encontrar a pessoa antes, conhecer a pessoa antes. Tá tudo tão banalizado, né, gente? Normalizado de, não, vamos produtificar o corpo, vamos tornar tudo mais prático, mais simples, mais fácil, mais rápido. Todas as desculpas, né? Todas essas desculpas para um guarda-chuva de preguiça, no mínimo, né? Para dizer o mínimo, para ser positivo ainda. E que foram levadas para os Estados Unidos com alguma intenção de exploração sexual, porque isso pode vir a caracterizar o crime de tráfico internacional de pessoas. A procuradora Cíntia Borges diz que as datas das mensagens podem dificultar a investigação. Embora seja um fato de uma grande magnitude, muito interesse mundial, esses fatos eles remontam a mais ou menos 2011, 2012. Então envolve toda uma complexidade probatória muito acentuada, não só por esse decurso do tempo, estamos falando aí mais de 16, 15 anos, como também uma questão de extraterritorialidade, porque boa parte desses fatos que estão vindo a público relacionados a mulheres brasileiras aconteceram dentro do território americano. Mas a procuradora reforça que as mulheres que mantiveram contato com Epstein não estão sendo investigadas no processo e que o foco é entender se algumas pessoas faziam esse trabalho de aliciar e recrutar mulheres para fins sexuais. É importante, nesses casos, é fundamental a participação das vítimas no processo, para que possam trazer à luz, então, os elementos de como foi o recrutamento, como foi o pagamento de o seu transporte até o exterior. E aquela coisa no final do dia, né? Temos informações, mas não podemos provar. Gente,
Dá um ódio, sabe? Um ódio. Infelizmente, eu ia dizer agora, internet, faça o seu papel, né? Que papel é? De procurar o número do CPF do Jeffrey Epstein e nós mesmas, né? Nós mesmas, todas, usando da internet para juntar todos os podres, todas as aquisições de Jeffrey Epstein e juntar provas diretas de quem está envolvido diretamente com o Jeffrey Epstein, né? Mas, adivinhem, naquele vídeo que a gente viu, o número do CPF do Jeffrey Epstein está censurado, gente. Que desgraça, né? A gente que olha, putz grila, por que é que os criminosos sempre têm que ser protegidos quando eles são ricos e brancos? Que ódio, cara. Bom, a gente viu agora vários vídeos de mídia, né? Canais e tal, de jornal, mídia aberta do Brasil. Agora a gente vai começar a ver vídeos mais específicos, focados mais assim em pessoas que não são canais, que têm opinião própria e tudo mais. A Duda Belico escreveu aqui, olha, o que de fato apareceu sobre o Brasil nos arquivos do Epstein. Saiu sobre o Brasil, especificamente ligado à moda nos arquivos do Epstein. Vamos falar aqui sobre o que é verdade. Tem muita gente que pegando os e-mails, só lendo os nomes ou então procurando algum sobrenome, falando muita besteira. Se a pessoa tivesse sido citada como tendo algum envolvimento, igual a coisa ruim da Inglaterra. Gente, quem são essas muitas gentes, por favor? Porque eu, pessoalmente, eu vou atrás de fontes, eu vou atrás de jornais, eu vou atrás até dos próprios arquivos que tem disponibilizados na internet, tá? Pesquisa aí, o que você acha? O próprio site dos Estados Unidos tem. Não minimize o assunto, tá? Achei meio desserviço, Duda, você começar a introdução assim, mas vamos lá. Terra, quando na verdade não tem. Em primeiro lugar, vamos esclarecer uma coisa. Modelo tem carreira de modelo. Muita gente no Brasil pegou uma mania de se apresentar como modelo, sem ser modelo, tá? Modelo paga imposto, para começar, modelo trabalha. Ah, não, mas não paga imposto, não é modelo, é outra coisa. Começamos por aí. Ou seja, será que o foco desse vídeo, Duda, é você marginalizar as pessoas que trabalham na vida noturna? É isso? Porque, para quem não sabe, o termo modelo também é usado para esse tipo de carreira, tá bom, gente? Nesse ponto só teve uma modelo citada diretamente, foi a Isabel Goulart. Em meio de 2011, ele diz que ela teria... Não, gente, tem mais uma que a gente vai reagir nesse vídeo, tá bom? Não foi só ela. Ficado hospedada em um apartamento dele em 2005, que foi o ano em que ela entrou naquela marca lá de calcinha de poliéster. Alguns outros e-mails em que eles falam sobre ela, como sendo uma pessoa que eles conheciam, inclusive escreveram Isabel errado. Ainda não se pronunciou, nem a assessoria dela enviou nenhuma nota a respeito disso. Quando isso teve o nome de outras modelos brasileiras? Tiveram. Em um e-mail, o Epstein tenta comprar. Ué, Duda, você mesma se contradiz em cerca de 20 segundos de vídeo entre uma sentença e a outra. Enfim, né? Vamos ver o que ela quer falar mais. Ford Models brasileira não consegue, tá? Importante falar isso. Ele não conseguiu comprar a Ford. Ele diz que ele estava tentando comprar porque ele queria conseguir chegar em meninas novas do interior do Brasil. Em outros e-mails ele cita cidades de onde saíram ou então foram descobertas algumas modelos brasileiras. Especificamente cidades do interior de Minas, cidades do interior do Nordeste. Isso tá certo, tá? Essas outras coisas que eu não questionei no seu vídeo, Duda, estão corretas. Eu mesmo já pesquisei sobre isso também. Porém, você consegue achar, sim, alguns sobrenomes, principalmente de modelos brasileiras que desfilaram para Victoria's Secret, mas sem apontar nenhuma ligação direta com elas. Era uma coisa, por exemplo, Fulana foi descoberta em tal cidade, mas Fulana veio de tal lugar. Procurar meninas em tal lugar, porque para ver se tem um biotipo parecido. Isso em um vídeo da Victoria's Secret eu falei sobre procurar meninas parecidas, era esse o intuito. Se eles somem com uma modelo muito famosa, de fato, dá ruim. Tiveram agências usando o nome de modelos brasileiros. Dá mesmo ruim, Duda? Eu acho que não, viu? Eu acho que você tá sendo um pouco inocente nesse vídeo, mas enfim, vamos lá. Brasileiras e gringas, tá? Praticamente todo mundo foi citado. Essas agências tentavam vender meninas mais novas. Calma lá, praticamente todo mundo não, tá? Nossa, não tô gostando do tom desse vídeo, Duda. Você tá relativando, minimizando e minimizando demais, fazendo mimimi do assunto. E a postura corporal dela também não tô gostando, gente. A postura de que, olha só, aconteceu isso, tá bom? Então, assim, vocês se orientem. Me passando a vibe assim, sabe? Eu não gosto desse tipo de pessoa que fala desse jeito. Mas eu queria ter uma opinião mais, assim, divergente da minha, de certa forma. Então, assim, eu pensei,
ela tá me passando essa vibe, então vamos continuar a ver esse vídeo, né? Usando o Onde nome vai? de, nossa, a gente já trabalhou com fulana, ciclana e beltrana. E vez ou outra tinha o nome de alguma brasileira ali. Só, tá? A Isabel foi de fato a única citada. Teve um e-mail sobre a Luciana Gimenez, que ele teria pagado um valor pra ela, um valor alto. Entendeu bem? A Luciana Gimenez, ela tem carreira de modelo também, tá? Por que é que você está removendo a Luciana Gimenez do contexto carreira de modelo? Tipo, eu sei que ela nunca foi conhecida, mas pelo que eu sempre ouvia, era uma das coisas que tinha lá na carreira dela, gente. Então, assim, eu não removeria ela desse contexto, não, de ser uma das modelos citadas. Não se explica ali por quê. Quem tem empresários de Natal, alguns empresários do ramo da moda foram ali citados, mas não nenhum famoso. O único que é de fato famoso ali é a Luciana Gimenez. Teve a tal esposa do Ike Batista, mas é um negócio assim, tipo, modelo. Tem um e-mail em que o Epstein critica o corpo da Adriana Lima. Um grande fofoqueiro, e uma das fofocas dele, ele criticou o corpo da Adriana Lima. Quem é ele, né? Mas enfim. Acho que ele colocou ali o link do desfile da Victoria's Secret. Teria uma empresa de Natal ligada diretamente com ele. Repetindo mais uma vez, o Epstein não conseguiu comprar a Ford. Ele não tinha nenhuma ligação. Ninguém tá cagando pra Ford, sei lá como é que se chama. Tinha a moda, é um mercado tão gigantesco, gente. Pra tá com hiperfoco nessa Ford, sei lá, que acho que ela quer falar, que eu não tô entendendo a dicção dela. Mas enfim. Ligação com a Ford do Brasil. Saiu sim uma ligação entre ele e uma agência brasileira. Postei isso aqui quando aconteceu, saiu na CNN, foi antes desses arquivos surgirem. Teria mandado um francês, que agora eu esqueci inclusive o nome dele, visitar um dos polos dessa agência. Essa agência tem alguns polos espalhados aí pelo Brasil. Eles são... isso aí a gente viu num vídeo aí anterior, que a gente, enfim, a gente reagiu há pouco. Mega grande. A intenção dele em comprar Ford seria ali conseguir ter um acesso maior ao interior do Brasil. Também manifestam o desejo de quererem meninas brasileiras menores de idade, entre 9 e 13 anos. Como eu falei em outro vídeo, você vai encontrar muitos nomes sendo ligados como exemplos, ou para procurar meninas, ou então de agências tentando fazer negócio com ele para vender meninas mais novas. Até mesmo nesse caso da Adriana Lima, só apareceu uma ligação direta com ele. Caiam em confusão de gente que simplesmente jogou o nome ali e tá querendo criar uma grande mousse em cima de um e-mail que a pessoa nem se deu o trabalho de traduzir. Gente, olha, Duda, eu concordo com você em certos pontos, mas eu acho assim, que o formato que você deu a informação não ficou legal, porque você minimizou, relativou, abstraiu e deu pouca significância para o todo. E, gente, olha, eu tenho certeza que nem a Duda, nem eu aqui, nem qualquer outra pessoa que está fazendo conteúdo sobre o assunto leu as 3 milhões de páginas do caso do Epstein, tá? E esses conteúdos aí, né, esses documentos liberados pelo governo dos Estados Unidos sobre o caso, não são tudo, gente, não são. Eu não tô nem falando da parte censurada, tá? Tem muito mais, isso é só uma parte do caso. O esquema é tão gigantesco que esse caso aí, olha, nunca vai sair todos os documentos do caso, porque é muita coisa mesmo. É coisa assim, acredito que daqui a 50 anos vão estar falando sobre isso ainda. Isso se a gente, né, como força pública, né, como massa, continuar a fazer pressão para dar importância ao caso e não fazer como certos criadores aí, né, de tentar reduzir, porque supostamente essa Duda aí deve estar encontrando pessoas que estão criando mousse do caso, né, e assim, eu pessoalmente, eu não tenho contato com esse tipo de pessoa que está fazendo mousse e piada do caso, não, tá? Então assim, Duda nesse caso, no posicionamento eu não gostei do seu vídeo, enfim, né, meio que acabou que ela usou alguns fatos ali pra dar pouca importância ao caso, foi a vibe que passou pra mim. E sim, gente, a Luciana Gimenez foi citada no documento e foram encontradas ali provas, supostas provas indiretas de transações entre ela e o Epstein, tá? E a gente vai ver agora, primeiramente, né, vamos ver o pronunciamento da própria Luciana Gimenez. Oi, gente, sou eu, Luciana Gimenez, e eu estou vindo aqui para contar exatamente o que vem acontecendo comigo. Primeiro, vocês já me conhecem, eu tenho 25 anos de televisão, todo mundo me conhece, todo mundo sabe da minha vida, da minha dedicação aos meus filhos. Dito isso, eu tenho repúdio, nojo desse cidadão que se chama Jeffrey Epstein. É um cara repugnante, um cara
Eu não conheço ela, né? Mas a gente pode concordar, assim, no que ela tá falando agora, que é um cara nojento, a escória humana, simplesmente, na Terra. Cara que estuprava mulheres, um cara que mantinha pessoas em cárceres privados e outras coisas que a gente nem sabe, uma coisa horrorosa. E eu acordo e meu nome está envolvido com este cidadão de 5ª categoria, esse lixo da humanidade. Então eu venho por meio disso explicar para vocês que são assuntos que devem ser tratados com muita seriedade e tem sido totalmente errado o que vem falando. Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Cheguei em casa domingo. Na hora que eu cheguei em casa, fui desesperadamente para frente do computador tentando. Olha, nesse ponto aí, né, cruza o que a Duda falou com o que a Luciana falou, tá, gente? E o propósito aqui de falar sobre o assunto do caso Epstein não é para puramente destruir reputações, não é sobre isso. É sobre buscar, de fato, provas, né, e fatos comprováveis de tudo. E por isso estamos aqui, né, ouvindo a própria Luciana Gimenez, que estava lá no meio dos documentos, citada várias vezes. A ver se eu tinha algum desses documentos. Só que esses documentos, que são extratos bancários, são referentes a contas que eu já encerrei. Eu não tenho mais essas contas. E esses extratos bancários são muito antigos. Nós estamos falando de extratos bancários de 2015 a 2019. Ninguém guarda tanto tempo. Eu não tinha. A gente está falando de um banco chamado Deutsche Bank, o banco alemão de Nova York. Eu comecei a procurar, mas eu tive que ter paciência, esperar, e eu sabia que eu só ia conseguir algum tipo de resposta segunda-feira. Isso era domingo. Fui dormir, uma noite extremamente ansiosa, pesadelo, meu filho passando mal, tudo errado. Ok? Tudo errado. Segunda-feira de manhã eu acordo, logo cedo, eu peguei tentando entrar em contato com o banco, que como eu já falei anteriormente, eu não tenho mais conta, então eu não tenho uma pessoa trabalhando comigo mais neste banco. Não adiantou eu acordar às 8 horas da manhã porque não tinha ninguém. Quando eu finalmente consegui falar com alguém do banco, mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, nosso horário, ele falou, eu vou acessar e vou lhe mandar. Eu mandei uns 500 e-mails para ele. Eu tenho tudo documentado. Finalmente, eu comecei a entender o que estava acontecendo, consegui ligar para essa pessoa, que é um banqueiro do banco Deutsche Bank de Nova York, e ele começou a me explicar um pouco por que o meu nome estaria numa lista de uma pessoa que eu nunca vi, nunca passei pela frente, não sabia da existência, até todo mundo saber da existência dele por ser essa pessoa monstruosa que ele é. Para vocês verem, né, que às vezes as raízes do poder do Epstein no Brasil estavam tão fundas que indiretamente afetaram até outras pessoas, será? Então, assim, você ter muito dinheiro naquela época que ele tinha muito poder, né, que estava livre, que o Epstein estava livre, será que te colocava automaticamente uma chance alta de estar envolvido diretamente, quer dizer, indiretamente com ele, tipo, através de um banco, de alguma coisa assim? Esse é o contexto da questão que ela está trazendo aqui no pronunciamento dela, né? Eu vou explicar direitinho o seguinte, esses documentos que nós estamos tendo acesso, no caso, esses documentos bancários, foram requisitados pela Justiça Americana para o Banco Deutsche Bank, nesse caso. O Banco Deutsche Bank pegou todos os documentos que eles tinham, dos dias tais que foram requisitados, eles pegaram os papéis e mandaram para a Justiça. Deutsche Bank é um banco alemão, tá, gente? Eu não sei. Ah, tá, Luciana Gimenez tinha alguma coisa... Tem um ex-marido alemão, um negócio assim, teve uma vida na Alemanha, né, que eu saiba. Então, será que o ex-marido dela que estava envolvido nessa podridão toda e acabou que ela, por estar casada na época, será que o ex-marido dela usou ela de laranja? Tudo que eu tô falando aqui de reação, né, sobre a Luciana Gimenez é supostamente, tá, gente? Não processem. Americana, que por si pegou os documentos e tornaram isso público. E lá está meu nome. Esses documentos são documentos referentes a todas as movimentações das pessoas que tinham conta neste dia, neste banco em 2019, eu inclusive. Não é que são contas do Jeffrey Epstein, eu acredito que devam ter também contas de pessoas suspeitas, mas esses documentos são de todas as pessoas que fizeram transações aleatórias neste banco, neste dia, em Nova York. Entenderam? Olha, o meu nome aparece dentro de algumas transações de alguns períodos, desde 2014, mas... O Deutsche Bank é um banco internacional, tá? Apesar de ser alemão, é internacional, então assim... Só acompanhando aqui o que ela tá falando com vocês, o que eu posso validar ou não.
A mais comentada por todo mundo, leviamente, foi que eu haveria recebido 12 milhões de dólares em uma conta minha em fevereiro de 2019 e o que eu vou explicar agora. Bom, eu tô olhando aqui o primeiro extrato e realmente, quando você olha, é um pouco difícil de entender porque é um documento bancário, não é um documento preparado para isso. Foi mandado como documento como um todo. Os documentos da burocracia dos financeiros, dos bancos, dos sistemas alemães são péssimos, gente, péssimos, ilegíveis total. Parece que é de propósito, né? Coisa de lobby mesmo. Todo, tá? Eu tô vendo aqui e esse documento é de 19 de fevereiro de 2019. Se vocês conseguirem acompanhar do lado direito, tem... Oi, gente. Olha a parte 2 desse vídeo. Enfim, né? Olha, esse vídeo foi do Metrópolis Oficial, que a própria Luciana Gimenez postou, né? O Metrópolis repostou. Eu não sei, gente, se eu tenho saco agora de procurar o vídeo original, mas a explicação dela foi essa daí, que vocês viram. Bom, agora um pouquinho mais sobre toda a situação do, afinal, Luciana Gimenez, 12 milhões. Da onde que começou o suposto envolvimento da Luciana Gimenez nesse caso aí do Epstein? A Belix postou esse vídeo no TikTok pra gente. Luciana Gimenez Morad, ou simplesmente a Luciana Gimenez do Super Pop, que todo brasileiro conhece, recebeu mais de 12 milhões de dólares de Jeffrey Epstein. Ou pelo menos é o que parece nos arquivos liberados pelo Departamento de Justiça americano. Pra quem não sabe, o Departamento de Justiça americano liberou mais de 3 milhões de arquivos referentes ao caso do Jeffrey Epstein. Outro vídeo que eu fiz sobre o caso do Jeffrey Epstein foi chamada a atenção pra mim que a Luciana Gimenez estava nesses arquivos e eu comecei a dar uma pesquisada e foi isso aqui que eu encontrei. Esses arquivos nos quais o nome dela aparece são arquivos de extratos bancários e mostram transferências bancárias realizadas para Luciana Gimenez nos anos de 2014, 2018 e 2019, que foi o ano que ele foi preso. A última transferência bancária ocorreu alguns meses antes da prisão dele. Pelo que eu pesquisei, a Luciana Gimenez nunca teve nenhuma agência de modelos, agência de atrizes e nada parecido. Outra pessoa que também aparece em alguns arquivos conversando sobre ver se ele tá disponível, ligar pra ele, a secretária dele ligou pro Jeffrey, é o Mick Jagger, que tem um filho com a Luciana Gimenez. Gente, olha, o Mick Jagger tem uma relação aí com o Epstein, tem até foto com ele. Bom, eu não vou concluir nada disso, eu só trouxe aqui informação porque eu sei que os brasileiros gostam muito de ver quais outros brasileiros também estavam envolvidos nesse escândalo de tão grande proporção. Lembrando que entre 2008 e 2009 o Jeffrey Epstein já tinha sido convicto como offender. Só foi definitivamente preso mais de uma década depois, mas em 2008 e 2009 ele já tinha agressor sexual, tá? Tinha sido convicto como sex offender. Eu não vou tirar nenhuma conclusão aqui, isso eu deixo pra vocês pensarem o que vocês quiserem sobre esse assunto e essas provas que eu trouxe aqui. Lembrando que esses documentos... Olha aí o total, 12,660 milhões de dólares. Isso antes da pandemia, tá? O valor desse montante aqui reajustado para hoje, 2026, um valor gigantesco, né, gente? Eles estão disponíveis no site do Departamento de Justiça americano para qualquer um que queira ver. Luciana Gimenez Morad. Vou botar aqui por baixo, tá? Se o dólar tá R$5, então 12,7, né, arredondando, vezes 2, inflação, né, ajuste por inflação, 25,4 milhões de dólares hoje, vezes 5, né, porque um dólar equivale a R$5, 122 milhões de reais aproximadamente, com reajuste tanto do câmbio quanto da inflação, da pré-pandemia para pós-pandemia, mais especificamente para 2026, né? 2019 para 2026. Olha, gente, meus comentários aqui, tá? Porque eu não quero estar falando da minha boca. Olha, gente, escrevendo aqui, Carol Silva, ela já foi dona de uma casa de meninas adultas, tá? Mulheres, ou seja, de modelo, realmente de modelo de fato, de moda, uma casa em São Paulo, em Moema, há muitos anos atrás. Isso é confirmado ou boato? A Bel escreveu aqui. Midori, é verdade, amiga, casa de luxo, só ia modelos. A Elise Matsunaga trabalhou lá, tem no livro, gente. Claro que ela não vai confirmar, né? A Laira escreveu aqui, gente. Edição, ou você que está assistindo esse vídeo, queremos provas de que isso é falso. Escreve aqui nos comentários. Os comentários do outro vídeo que eu acabei de reagir há pouco, do Metrópolis. Cadê, gente? Olha lá, o pessoal falando aqui, tá? Não tá saindo da minha boca, Luciana. Não me processe. Renato Breviglieri escreveu aqui, gola cobrindo o pescoço, mangas cobrindo os braços, inclusive parte das mãos, cabelo preso, óculos, estratégia muito bem orientada, típica assessoria, né? Vídeo inspirada em quem?
situações aí que eu não vou falar, né? Começa com V, entre outros influenciadores do caso de apostas, né, gente, que a gente viu ano passado. A Lily Martins escreveu aqui, ó, ué, o pai do filho dela está nas fotos das festas? Afirmando, né? Aí tem um pessoal escrevendo aqui, ai, não é ela tá falando do pai do filho dela, e não dela, no caso é do Mick Jagger, que eles estão falando aqui nos comentários. Ou seja, Cris e Ana, será que eles não se conheceram lá? Gente, isso são coisas dos comentários, tá? Não posso ser processada por isso. Não sei o que estou falando. Para quem se perguntou como diabos é possível um estrangeiro manter um CPF ativo, regular e válido, mesmo anos após ter se desvivido, mesmo anos após ter supostamente sido desvivido. Para quem está se perguntando isso, existem teorias aí, não existem aí incongruências no momento exato do suposto desvivimento do Jeffrey Epstein. Vamos ver um resumo sobre isso, tá? Para quem não está informada sobre a situação. Esse vídeo aqui é do Além do Óbvio, mas resume bem a situação que quero trazer para quem não está informado sobre. Na noite em que Jeffrey Epstein morreu, uma sequência improvável de falhas aconteceu ao mesmo tempo. Câmeras que pararam. Ele estava na prisão de altíssima segurança, 24/7 monitorada por câmeras, câmera dentro da cela, câmera no corredor, câmera em tudo que é canto, tá? E literalmente eles te veem cagar, te veem dormir, te veem tudo. De gravar, guardas que não fizeram as rondas no horário, registros que ficaram incompletos. Mas um detalhe quase nunca recebe a atenção que merece. O companheiro de cela que deveria estar com ele havia sido removido dias antes, sem uma explicação clara ao público. Segundo funcionários do presídio, Epstein nunca deveria ter ficado sozinho, especialmente considerando o risco do que poderia revelar. Para investigadores independentes e jornalistas, isso criou uma pergunta perturbadora. Por que, justamente naquela noite, ele estava sem testemunhas? Para muitos, não pareceu descuido. Pareceu conveniência. Vivo, Epstein ainda poderia falar. Morto, ele se tornou um silêncio. Na noite em que Jeffrey... O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários novamente. Deixa um like nesse vídeo, gostei. Hypa muito, né, pra ajudar o canal a crescer, né, e me manter aqui existindo nesse plano. Me segue, ativa o sininho. Enfim, gente, olha, muitas inconsistências, incongruências, né, porque aí, como ele mesmo falou, o companheiro de cela foi removido da cela dele dias antes do acontecido com o Jeffrey Epstein. A câmera de segurança falhou exatamente no momento, na janela de tempo de estimativa do desvivimento, o autodesvivimento do Jeffrey Epstein. Os guardas não estavam monitorando o Jeffrey Epstein no momento. Falhas no sistema também foram encontradas, tá? E não existe, por consequência, gravações da cela do Jeffrey Epstein no momento exato de desvivimento do Jeffrey Epstein. Então, assim, são 5 inconsistências incongruentes que levam muitas pessoas a cogitar. Será que realmente ele faleceu? Então, quero saber a opinião de vocês, né? Infelizmente, com dinheiro a pessoa consegue até fingir um falecimento, né, gente? Existem até componentes químicos para isso. Então, assim, se a pessoa que tinha um esquema bilionário de uma escária, de tráfico, de exploração de menor, uma pessoa que era tudo que não presta, conseguia ser tudo que não presta ao nível que era, o que é um simples fingimento de falecimento, né, gente? Deixa aqui o questionamento, mas quero saber a opinião de vocês sempre. Enfim, agora entramos na seção conspirações e teorias, tá bom, gente? Temos algumas pessoas agora juntando os pontos que, no contexto, teorias, né, fazem sentido, mas infelizmente é difícil de provar com os recursos que a gente tem. Porque quem somos nós, né, perante essas figuras nojentas, desgraçadas, os mais poderosos do mundo? A primeira pessoa que vamos ouvir é a Ruiter Cortes Clippers. Escreveu assim, faz muito sentido. Jeffrey Epstein não morreu, ele forjou a própria morte. Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Essa teoria ganhou força após esse homem ser visto nas ruas de Israel há um tempo atrás. Ele se parece muito com Jeffrey Epstein mais velho. Ele parece... Gente, será que é IA? Deixa aqui o questionamento, tá? Edição, produção, olha,
Depois nos confirme aqui. Parece estar disfarçado e tem 2 seguranças ao lado dele. Jeffrey Epstein foi encontrado morto dentro de sua própria cela no dia 10 de agosto de 2019 pelos agentes penitenciários. Ele estava com uma corda no pescoço, feito com o próprio 2019, grava esse número, tá? 7 anos atrás. lençol da cama. A emergência foi acionada e no percurso entre a penitenciária e o hospital, tentaram reanimar ele, e nesse momento várias fotos foram vazadas. Jeffrey tinha uma tatuagem no braço, e na foto vazada dentro da ambulância, podemos ver que essa tatuagem no braço dele não existe. Muito cheiro de dublê. Também conseguimos comparar com uma foto dele vivo e... Gente, foca na sobrancelha, foca no nariz, foca no bigode chinês, foca no encontro do cabelo com a barba, o espaçamento entre o cabelo, a pontinha do cabelo e a orelha. Como é que se chama, olha, essa distância aqui, desse pedacinho de cabelo pra orelha? Gente. E outra foto dele já na ambulância, que o formato do nariz e da orelha dele não são iguais. Agora as coisas começam a ficar mais bizarras ainda. Esse aqui é o Tony Rodan. Ele morreu 2 dias antes do suposto Gente, e as fotos batem com o Tony Rodan, mais do que com o próprio Jeffrey Epstein. suicídio de Jeffrey Epstein. Essa foi a foto que eles postaram para falar que ele tinha morrido. Exatamente a mesma foto do Jeffrey Epstein. Não, gente. Epstein sempre pediu para não ficar sozinho na cela. E no dia anterior à morte de Epstein, os 2 colegas de cela dele foram transferidos para outra cela. Por não querer ficar sozinho, Epstein pediu para que os policiais fizessem uma ronda na cela dele de 30 em 30 minutos. E curiosamente, no dia que ele morreu, essa ronda não aconteceu. E todas as câmeras do presidiário estavam quebradas. Então não tinha como a gente ver o que estava acontecendo na cela do Epstein. Outro ponto é que a ilha de Epstein é cercada de seguranças, tanto na ilha quanto em volta do mar. Ninguém consegue entrar lá, e quem invade é expulso. O que me intriga é que a ex-namorada de Epstein continua morando na ilha mesmo depois de todos esses anos. Poucos dias depois da suposta morte de Epstein, um vídeo gravado por drone da ilha de Epstein aparece esse cara aqui, que é idêntico ao Jeffrey Epstein. Gente, calma lá, mas pode ser IA também, infelizmente. Ai, que ódio de IA, que ódio. Olha que bizarro. Jeffrey Epstein não morreu. Ele... Calma, gente, respira. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, porque eu vou ficar assim, ó. Deixar pra vocês, tá? E edição, confirme o que você puder, que foi A ou não, deixa aqui no vídeo, na tela aparecendo, tá? Porque quando esse vídeo for postado como corte, eu vou deixar a informação, né? A edição vai deixar créditos com o que puder ser validado, com artigos e tudo mais. Vai deixar também confirmação, se aparecer algum material que é IA, vai deixar aqui na tela IA, tá bom? Nossa, a edição vai dar um trabalho, né? Mas, gente, ajuda a crescer o canal, que eu preciso monetizar o mais rápido possível para ter uma edição. Porque eu sou edição no momento, né? Então, assim, é difícil, viu, gata? Trabalhar 2 empregos é difícil. Com um monte de problema no momento, saúde, entre outros. Bom, gente, aí temos mais uma aqui, né, da teoria. Isso é sobre a Luciana Gimenez, supostamente. A GC Sincera 1 postou aqui, olha, a teoria dela sobre a Luciana Gimenez, Epstein e os 12 milhões de dólares, que são cerca de, como eu falei pra vocês, cerca de 102 milhões de reais, reajustados para inflação e taxa de câmbio de 2019 para 2026. Ok, gente. Curte, comenta, compartilha. Esse pode ser o meu último vídeo, porque eu acho que eu enlouqueci. Segue e compartilha muito. Eu quero a tua opinião. Eu estou louca? Porque eu acabei de criar uma teoria da conspiração. Luciana Gimenez recebeu do Epstein 12 milhões de dólares. Gente, isso é dinheiro para um cacete. Tá. 2014, 2018, 2019. Não foi a... Supostamente, tá, gente? Pelo que a gente viu ali, talvez esse dinheiro aí não tenha sido realmente diretamente transferido do Epstein para Luciana, né? Isso aí tá sendo questionado. Luciana Gimenez, que no programa Super Pop popularizou a figura de Jair Messias Bolsonaro. Não foi ela que teve um vídeo vazado parabenizando o mesmo antes dele ganhar a eleição? Não foi o Bolsonaro
que foi citado 74 vezes em conversas entre Bannon e Epstein, lembrando que foi só metade dos documentos que foram vazados. Então, nesta metade, nós temos 74 citações. Nós não sabemos quantos temos nas outras. Então, a minha teoria da conspiração é: eles, os pedó, né? Esse pessoal escolheu Jair Messias Bolsonaro para ser presidente da nação, pagou por isso, tinham certeza de que aconteceria. Como tinham certeza? Um dia saberemos, talvez. Olha, não é novidade que Epstein está ligado à extrema-direita do mundo, não é só dos Estados Unidos, tá, gente? E o Trump é extrema-direita nos Estados Unidos, e o Trump é uma das figuras mais poderosas atualmente no mundo. Então, assim, esse lado de Bozo talvez supostamente ter sido resultado da escolha direta da extrema-direita, indiretamente ou não, conectado a Epstein, para ser o presidente do Brasil naquele período, isso não soa como conspiração, isso soa muito assim como lógico, tá? E tem várias aí trocas de informações, tem fotos, como a gente viu até nesse vídeo, né? Um dos vídeos aqui falando sobre uma das figuras mais importantes da campanha de extrema-direita nos Estados Unidos, está diretamente com relações com filhos do Bolsonaro. Enfim, né? Vamos terminar de ver esse vídeo. E o mais importante, Deus olha pelo Brasil sim, porque se esse Epstein não tivesse sido preso e finalizado na cadeia em 2019, não seria só clima que ia pintar entre meninas e velhos no nosso país. E aí, me interno ou tem algum fundo de verdade? A G sincera, né? Acredito que ela não seja a única que está tentando se manter sã nessa situação, mas infelizmente é só mais um caso, gente, no mundo do mercado negro, de tráfico. Aliás, mercado negro não é um termo usável mais, né? No mercado ilegal, obscuro, de tráfico humano, de exploração humana, de predação humana, e por aí vai, né? Mas, né, como eu gosto sempre de finalizar o vídeo, vamos ver antes os comentários aqui rapidinho. Quero saber a opinião de vocês, mas quero saber a opinião dos outros também, né, que já não tem nenhum comentário aqui na live sobre isso no momento. Denir Carrião escreveu aqui: não é à toa que o Bozo disse muitas vezes que jamais seria preso. Da onde vinha tanta certeza? Você está certíssima. Fica aí o questionamento, né, essa outra suposição. A Maria Mendes escreveu aqui: por isso Eduardo Bolsonaro acreditava que Trump defenderia seu pai. Gente, questionamentos, não é suposições. Ronaldo Rache: a primeira coisa que me veio à mente foi exatamente isso, dela ter dado visibilidade ao Bozo. Gente, eu não estava assistindo Super Pop na época, mas veio aí nos comentários se você estava nessa época vendo a Luciana dar visibilidade ao Bozo antes dele vencer as eleições, porque, olha, eu nunca assisti Super Pop. Eu não sou a fonte credível do Super Pop aqui, não. Tem mais esse comentário aqui. ICF escreveu aqui: todos os líderes mundiais, ou praticamente todos, são citados, até porque são bilionários que têm negócios em todos os países. Inclusive Lula, né, não só Bolsonaro, também foi citado, que não quer dizer que estão diretamente envolvidas. Pois é, lembrar aqui para vocês, não se deixem mover-se, né, tomar decisões, pensar, acreditar no mundo, numa visão de mundo somente baseada no medo, tá? A gente está aqui criando discussões porque é um contexto sensível, importantíssimo, relevantíssimo no mundo inteiro, sobre sistemas, fala muito aí sobre poder, estruturas de poder, política, estruturas de política, países, relações entre países e por aí vai, né? Então, assim, as estruturas que formaram a sociedade humana como a gente conhece hoje, fala muito sobre isso, né? E a gente sabe que poder é um câncer da humanidade, né? Um dos cânceres da humanidade. Assim, não usem o caso Epstein para se deixarem abater, e sim para se deixarem abrir mais os ouvidos, terem mais, assim, vontade de saber a verdade, os fatos sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Por mais que a gente seja apenas mais uma migalha que faz parte da massa, né? Porque eu mesmo não tenho influência nenhuma nesse mundo, né? Política, econômica, que mais? Religiosa, não tenho influência nenhuma nesse mundo. Então, assim, mais o pouco, assim, que eu tenho de recursos, né? Estou aqui tentando usar com vocês, criar aí discussões sobre temas aí
que são importantes, né, de conversar, e os temas mais leves que eu faço às vezes são mais para desopilar, né, gente, porque não dá para viver só pensando em problema, pensando negativamente no mundo, porque o mundo não é só isso, né, o mundo não é só feito só de Jeffrey Epstein ou de outras figuras aí nojentas, bilionárias. Mas o que eu gosto de fazer sempre no final do vídeo, né, quando o assunto é muito pesado, finalizar com uma coisa para elevar o ânimo, né, gente? Cortes rápidos, oficial, postou aqui. Ô, gente, Epstein disse em e-mail que o norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo. Gente, olha, pior que no que a gente viu nesse vídeo, né, nas provas até agora, não há, assim, informações do Epstein ter viajado para a região norte do Brasil, né? Ele foi para o sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, mas para o norte ele não foi. Então, assim, quem é você, seu nojento, desgraçado, com essa cara feia, com essa carranca nojenta, essa pele de desgraçado, pra achar que a sua opinião importa no mundo? Comecemos por aí, né? Calvo, gente, né? Calvo é elogio perto dele. Meu, eu só digo uma coisa, viu? Pelo menos uma região do Brasil foi salva, que foi o norte do Brasil, né? Virou um elogio receber uma crítica do Epstein, né? Que desgraçado racista, gente, olha. Vamos usar o ódio comum, né, para nos unir em uma causa, né, de fazer pressão pública sobre esse caso e outros casos que existem no mundo, tá? Porque infelizmente esse é só mais um. Infelizmente, gente, mais um caso do mercado obscuro, do tráfico humano, exploração humana e por aí vai. Gostaram desse tema? Deixa aqui nos comentários, tá? E não esquece de dar like, gostei, né? Hypar o vídeo, me seguir e ativar o sininho. É isso por hoje. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.